Vamos avançar para a palestra que vocês viram ali em slide, a variação dos fenómenos espíritas, dos fenómenos espirituais. Vermos a importância que eles tiveram na sua época e hoje, em que acontecem muito menos, o porquê. Vamos ver as duas coisas. A nossa doutrina é velha ou é jovem? Muito jovem comparada com as outras. Se nós pensarmos no catolicismo, temos 2016 anos. Se pensarmos na doutrina hebraica, ela tem mais de 6.000 anos. Se pensarmos no hinduísmo, ou no brahmanismo, que ainda é bem mais antigo, mais anos ainda. Naquilo que era a crença da Pérsia Antiga, de Zoroastro, a mesma coisa. O Espiritismo ainda não tem 160 anos. Os fará no próximo mês de abril. Então somos efetivamente uma doutrina jovem. Mas o Espiritismo conta nas suas memórias com a colaboração de variadíssimos médiuns e eles deram o melhor de si para que realmente a nossa doutrina hoje tenha foro de ciência, que seja uma filosofia, que seja uma religião e, portanto, todos estes médiuns contribuíram ao longo destes 160 anos para que realmente isto fosse palpável, visível e confirmável. Então, algumas das características tão invulgares que foram exaustivamente estudadas nestes médiuns por muitos cientistas conhecidos, que nós já nos temos referido muitas vezes. Estes estudiosos da doutrina espírita dividem a nossa doutrina em dois períodos. E são períodos distintos. O período inicial, logo após a codificação na publicação do Livro dos Espíritos e a restante obra, foi considerado o período das experiências. Um pouquinho de água. Então dizíamos que a nossa doutrina está dividida em dois períodos. O das experiências ou experimentações e aquele que é o período atual, em que estas experiências já não são tão numerosas, mas estamos consolidando a parte doutrinária, aquilo que nos pode ajudar a crescer espiritualmente. Portanto, nesta variação entre um período e outro, encontramos uma diferença da qual resulta fundamentalmente da vontade dos espíritos. Não é a nossa vontade. Não é porque nós queremos muito fazer experiências que as experiências resultam. Não é por nós nem sequer nos preocuparmos com isso que os fenómenos acontecerão. Não. É a espiritualidade que dirige e superintende. Então, se na primeira fase se impunha a comprovação do que estava escrito na codificação, os fenómenos para isso eram indispensáveis. Era indispensável para que os cientistas se interrogassem como as coisas aconteciam. E, diante de as estudarem, os cientistas se renderem às evidências, às provas, ficando assim demonstrado dois dos principais pilares da nossa doutrina. A existência dos espíritos, logo, consequentemente, a existência do mundo espiritual, e a comunicabilidade dos espíritos, bem como a sua interação conosco, com os que nós, de modo errôneo, chamamos de vivos. Eles estão muito mais vivos do que nós. Os espíritos não são mortos. Os espíritos são mais vivos do que nós. Então, deixemos essa denominação para nós de vivos e chamemos-nos de encarnados. Estamos vivendo num corpo. Do primeiro período,
nós poderíamos falar dos mais variados médiuns, alguns prodigiosos, mas vamos falar apenas de um, melhor dizendo, uma, para nós nos apercebermos realmente das capacidades com que eles chegavam aqui para fazer a demonstração prática da realidade espírita. Foi sujeita aos maiores rigores científicos nas pesquisas. E ela é um caso paradigmático da variedade das capacidades mediúnicas e nos estamos referindo à grande mulher Eusápia Paladino. Nasceu em Minervino, na Itália, em março de 31 de 1854, 3 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Depois desencarnou em Nápoles, em 1918. Fazendo as contas, ela foi embora com 64 anos. Era uma mulher de estatura baixa, pequena, mais gorda que magra, as mãos muito pequeninas, uma mulher de uma grande simplicidade de alma. Embora não possuísse nenhuma cultura intelectual, nem sequer sabia ler, e no princípio da sua colaboração científica quase não falava o italiano, ela expressava-se apenas no dialeto napolitano, mas tinha uma finura de trato muito interessante e era profundamente inteligente. Fruto disso, aprendeu a compreender e a falar um pouco de francês, uma vez que tinha muitos contactos com homens de ciência franceses. Foi uma mulher sempre muito infeliz. A gente julga que às vezes a mediunidade vem para nos esquinhoar de felicidade absoluta e às vezes não é assim. O seu pai era um simples camponês napolitano, morreu assassinado por malfeitores, depois ela casou, o marido explorou-a e maltratou-a, e como era muito generosa, tudo quanto conseguia amealhar, ela dava. Assim acabou morrendo no abandono e na miséria. Longa foi a sua carreira de médium. E a sua carreira iniciou-se de um modo muito curioso. Quando já frequentava sessões espíritas, estava em Nápoles uma senhora de origem inglesa. Essa senhora frequentava um ciclo de sessões espíritas porque ela tinha casado com um homem de Nápoles, um napolitano, um italiano, de nome Damiani. E numa sessão em que essa senhora estava, inglesa, foi transmitida a seguinte mensagem psicografada, mensagem escrita. Havia chegado há pouco tempo a Nápoles uma pessoa que morava na rua tal, no número tal, e se chamava Eusápia. Dizia a mensagem que ela era uma médium poderosa. E o espírito comunicante dizia-se disposto a manifestar-se através dela, com fenómenos, dizia ele, maravilhosos. A mensagem não caiu em saco roto. E aquela senhora inglesa decidiu ir investigar. E foi àquela morada. E para seu espanto, nessa morada, morava Eusápia Paladino. Mal a colocaram numa mesa, de imediato se dá a comunicação de um espírito que se autonomeou John King. Nós hoje sabemos que era o pai de um outro espírito que também se materializou durante 2 anos em Inglaterra com o professor William Crookes, Katie King. E ele disse que não a abandonaria nunca mais, ficaria com ela até ao fim da sua vida física, ajudando-a na demonstração dos fenómenos, revelando inclusivamente o espírito, a entidade, que tinha sido o pai dela numa outra reencarnação. A maioria dos sábios daquela época estudou-a exaustivamente, porque ela tinha realmente uma mediunidade portentosa.
ela tinha a capacidade de desenvolver a telequinésia, palavra que foi criada em 1890 por Alexander Aksakov e que se origina de duas palavras gregas, tele e kinese. Tele significa mover, kinese, distância. Portanto, mover coisas à distância. É o fenómeno da capacidade de movimentar fisicamente um objeto com a força psíquica, com a força da mente. Tal movimentação se daria nos meios cientificamente inexplicável. Para a ciência era inexplicável estes fenómenos. Então o valor mediúnico desta mulher é atestado na parte de uma carta de um conde italiano, Ercole Chiara, ao professor César Lombroso, que depois foi ele que estudou exaustivamente Eusápia. E vamos ver o que este conde italiano disse ao professor Lombroso. Atada a uma cadeira, ou segura com força pelos braços dos presentes, ela atrai os móveis que a rodeiam. Levanta-os, sustém-nos no ar e os faz descer com movimentos oscilatórios, como se obedecessem a uma vontade estranha. Aumenta ou diminui o seu peso. Golpeia as paredes, o chão e o teto, pancadas, com ritmo e cadência, respondendo aos convites que são feitos pela assistência para que as pancadas surjam aqui, ali ou acolá. Clarões parecidos com os da eletricidade saem do seu corpo. Envolvem-na, rodeiam os assistentes dessas cenas maravilhosas. Desenha o que se desejar sobre o papel. Números, assinaturas, nomes, frases, estendendo apenas a mão para o sítio indicado. E as coisas surgem como desenho ou escrita direta. Coloca-se num lugar qualquer da habitação uma bacia com argila úmida, com barro, e encontram-se depois de alguns instantes a impressão de uma mão grande ou uma mão pequena, a impressão de um rosto admirável, de precisão, visto de frente ou de perfil, dos quais se podem fazer moldes. Esta mulher eleva-se no ar, levita, sejam quais forem os laços que a retenham, ficando como que deitada no vazio. Contraria ela assim todas as leis da estática e, inclusivamente, desafia as leis da gravidade. Faz soar instrumentos de música, órgãos, campainhas, tambores, como se estivessem sendo tocados por mãos ou agitados por sopros invisíveis. Esta mulher, em certas condições, pode aumentar a sua estatura mais de 10 centímetros. É como uma boneca de borracha, como um autómato novo. Adquirir formas raras. Quantas pernas e braços tem? Não o sabemos. Enquanto os seus membros estão seguros, presos pelos assistentes, e sobretudo os mais incrédulos, vemos aparecer outros membros sem saber de onde saem. O seu calçado torna-se muito pequeno para conter os pés aumentados. E esta circunstância faz-nos supor a intervenção de um poder misterioso. Quando se ata esta mulher, vê-se aparecer um terceiro braço, que ninguém sabe de onde vem, o qual tira chapéus, relógios, dinheiro e demais joias, devolvendo-as depois com alegre familiaridade. Muda de lugar algumas peças da indumentária dos concorrentes. Acaricia e retorce os bigodes, dando ocasião a que reparta algum estalo, uma bufetada, pois tem os seus momentos de mau humor. Os espíritos não estão sempre bem dispostos. É sempre
uma mão grosseira e calosa, com grandes unhas e umedecidas, já dissemos que as mãos de Eusápia são pequeninas, fazendo estremecer ao seu contacto, porque passa do calor ao frio gélido dos cadáveres. Esta mão deixa-se apertar e observar com atenção, tanto como permite na luz ambiente e acaba por erguer-se ficando suspensa no ar. Fica a mão, o braço, o antebraço, como se tivesse amputado, parecendo as mãos de madeira que são expostas nos mostruários das casas de luvas. É desnecessário dizer que, diante desta comunicação, o professor César Lombroso aceitou o desafio de a pesquisar. Quem foi este homem? Médico, psiquiatra, criador da antropologia criminal, não só investigou Eusápia a partir de 1891, como se rendeu completamente à evidência dos factos que presenciava em relação aos fenómenos produzidos por ela. Outras pessoas se seguiram ao professor César Lombroso, já o referimos, Alexandre Aksakov, filósofo e conselheiro do czar da Rússia, o professor Charles Richet, francês, pai da moderna fisiologia humana, prémio Nobel de Fisiologia, que em certo período foi talvez o maior adversário da mediunidade. Nela não acreditava. Tinha a sua formação científica de médico e, portanto, para ele, mediunidade não existia. Muitos outros, que seria fastidioso referi-los, e até desnecessário, porquanto todos chegaram à mesma conclusão. Os fenómenos eram verdadeiros, muito diversos, e alguns estendiam-se por 2 ou 3 horas nessas sessões de estudo, deixando os médiuns visivelmente esgotados. Foram sempre fenómenos objetivos, movimentos de objetos, afastados dela muitos metros e pesando muitos quilos. Materializações de objetos, mas também surpreendentes e inequívocas materializações de espíritos. Seres de outra dimensão, da dimensão espiritual. Chegando mesmo a materializar o espírito da mãe de um dos pesquisadores presentes, o Dr. Pio Foa, professor de anatomia patológica. Apesar do sucesso destas capacidades mediúnicas, ela conservou sempre a sua origem humilde, a generosidade espontânea, o prazer de ajudar e o prazer de agradar. Através desta e de outras mediunidades, a espiritualidade superior dá por encerrado o primeiro período. Estava provado e comprovado o mundo espiritual. Todas estas experiências foram permitidas, porquanto eram úteis não só à divulgação da doutrina dos espíritos, quanto à comprovação dos mesmos. Hoje, estes fenómenos continuam, sobretudo onde se faça estudo sério, e continuam a desenvolver-se por motivos igualmente úteis, em privado, longe das vistas mundanas, dado que, se a elas assistissem, a grande maioria dos assistentes seria por pura e simples curiosidade. Então desiludam-se aqueles que procuram as casas espíritas apenas para assistirem a números de mágica ou a espíritos comunicantes, malabarismos, adivinhações. É pouco provável que tal aconteça, porque agora o superior interesse da espiritualidade, que apenas se manifesta quando necessário para a ajuda fraterna e desinteressada, então não há mais esta fenomenologia. Tudo está provado e comprovado. Quem quiser tem a possibilidade hoje, com toda a facilidade, de consultar estas atas
destes homens de ciência, que elas estão publicadas em sociedades científicas, comprovando todas estas coisas, e isso nos dá a mais profunda credibilidade contra tudo aquilo que se diz de falso, contra tudo aquilo que se diz que estes fenómenos foram todos eles preparados. Desiludamos-nos, porque estes homens de ciência não se deixavam enganar. Então tudo está escrito, publicado em diversas línguas, em variados países, e se dúvidas restassem a alguém, somente as terão quem esteja entregue à inércia e à vontade de negar. Porque é que se entregam à inércia e negam? Entregam-se à inércia por preguiça e negam porque desconhecem. Jesus instituiu como primeiro mandamento: amai-vos. Segundo mandamento: instruí-vos. Tão importante quanto o primeiro. Então, quando eu desconheço por inércia, por preguiça, eu tenho a minha responsabilidade de não me esclarecer. Nas palavras do Espírito Viana de Carvalho, ele diz que a mediunidade é a faculdade que nos traz a consolação prometida pelo Senhor e de que todos se fazem intermediários. Todos. Hoje, na doutrina espírita, o fenómeno mediúnico mais importante é o da moralização do homem. Viana de Carvalho deixa-nos isto dito. O importante hoje já não é mais o fenómeno, é eu moralizar-me, espiritualizar-me. Mais importante que qualquer fenómeno é a ajuda fraterna e desinteressada que possa ser prestada a quem quer que seja, prosseguindo assim a incessante lavoura iniciada há mais de 2000 anos por Jesus, o sublime médium de Deus. A ajuda ao próximo é absolutamente indispensável. Não nos moralizaremos se construirmos uma ilha onde só nós habitamos. Não nos moralizaremos nem espiritualizaremos. Há muitos anos, nos Estados Unidos, no norte da Virgínia, numa tarde de tempo muito frio, um dia feio, a barba de um velho homem estava coberta de gelo e ele esperava alguém para ajudá-lo a atravessar o rio. Aquela espera naquele frio parecia que não tinha fim. O vento era cortante, tornava-lhe o corpo dormente, profundamente enrijecido. Quando de repente ele ouviu o bater fraco, mas ritmado, dos cascos de cavalos sobre aquele chão congelado. Ansioso, observou, quando viu vários cavaleiros aparecerem na curva. Deixou o primeiro passar, sem sequer procurar chamar a sua atenção. Então veio um outro, e mais outro, até que finalmente passaram todos, menos o último. Quando o último cavaleiro se aproximou do lugar onde estava o velho, ele estava parado como uma estátua de gelo. Depois de observá-lo rapidamente, o velho acenou ao cavaleiro, perguntando: o senhor poderia levar este velho para o outro lado do rio? Parece não haver passagem, pelo menos eu não consegui encontrá-la, para conseguir vadear o rio a pé. O cavaleiro parou e respondeu-lhe: é claro, pode montar. Vendo que o velho nem sequer conseguia levantar o corpo, semi-congelado, ajudou-o a subir para o seu cavalo e não só lhe atravessou o rio com ele, mas levou-o ao seu destino, alguns quilómetros adiante. Quando se aproximavam da pequena casa, mas aconchegante, curioso, o cavaleiro perguntou: eu percebi que o senhor deixou passar vários dos que me antecediam. Deixou que eles passassem sem fazer qualquer gesto para pedir ajuda na travessia. Então eu apareci,
E o Senhor imediatamente me pediu para levá-lo. Tenho curiosidade. Gostaria de saber porquê. Ali naquela noite fria de inverno, o Senhor pediu apenas o favor ao último que passava. E se eu me tivesse recusado? E se eu o tivesse deixado na beira do rio? O velhote apiou-se devagar, olhou o cavaleiro bem nos olhos e respondeu: eu já vivi muito e acho que conheço as pessoas muito bem. Fez uma pequena pausa e continuou: olhei nos olhos dos outros que passaram e vi que eles não se condoeram da minha situação. Seria inútil eu ter-lhes pedido ajuda. Mas quando olhei nos seus olhos, ficaram claras a sua bondade e a sua compaixão. A vida ensinou-me a reconhecer os espíritos bondosos e dispostos a ajudar os outros na hora da necessidade. Estas palavras tocaram profundamente o coração daquele cavaleiro. E agora foi ele que lhe respondeu. Fico-lhe profundamente agradecido pelo que disse. E espero nunca ficar tão ocupado com os meus próprios problemas que deixe de corresponder às necessidades dos outros com bondade e compaixão. Dizendo isto, aquele cavaleiro, que se chamava Thomas Jefferson, virou o seu cavalo e voltou para a Casa Branca. Thomas Jefferson, que viveu entre 1743 e 1826, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e o principal autor da Declaração da Independência daquele país, que ocorreu em 1776. Jefferson foi um polimata. Polimata é todo aquele que aprende muito, estuda muito e aprende muito. E destacou-se, entre outras coisas, como horticultor, líder político, arquiteto, arqueólogo, paleontólogo, músico, inventor. E como se tudo isto não chegasse, ele foi o fundador da grande Universidade da Virgínia, aquela que continua hoje sendo uma das maiores dos Estados Unidos. Então, meus irmãos, quando Deus coloca na nossa vida aqueles que precisam de ajuda, Deus, em verdade, está-nos concedendo uma grande oportunidade. Ajudar o próximo é a grande oportunidade de crescimento moral. E se nós conseguirmos, através disso, combater o nosso próprio egoísmo, que muitas vezes nos traz preocupados demais com os nossos próprios problemas, esquecendo que há vida além das paredes da nossa casa, vidas que às vezes anseiam por nossa gentileza, por nossa compaixão. Nem sempre eles precisam das nossas coisas, mas muitas vezes precisam simplesmente de nós próprios. Aliás, a entrega de nós próprios aos outros é a grande dádiva que mais agrada a Deus. Quando Deus coloca então diante de nós alguém pedindo ajuda, das mais diversas formas possíveis, Ele está concedendo-nos a chance, a oportunidade de fazer o bem e sentir todas as sublimes consequências que resultam disso. Olhemos para o lado. Busquemos alguém a quem possamos auxiliar a cruzar os vários rios da vida, como aquele velhote. Vejamos nisso sempre uma grande oportunidade. Todavia temos que ter o necessário discernimento para saber ajudar. Nem sempre ajudamos da melhor maneira. Nem sempre a nossa limitada visão física, nem sempre os olhos da nossa cara nos deixam perceber qual é a melhor ajuda. Não abarcamos os pontos a serem apreciados para podermos ajudar o melhor possível. Se não vejamos esta pequena história, narra-se que um sábio
caminhava com os seus discípulos por uma estrada tortuosa. Quando, de repente, logo após uma curva, encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar a sua carroça do atoleiro. Todos, mestre sábio e discípulos, olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilómetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Esse homem, porém, esbravejava, reclamava, mas empenhava-se a fazer força para conseguir tirar o carro, libertar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante e os seus discípulos foram-se felizes. Foi a vez dos aprendizes ficarem surpresos, ao ponto de indagarem ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. O segundo, que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Porquê? Sem se perturbar, aquele nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, esforçava-se, portanto merecia ser auxiliado. É isto. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos. Esperamos que Deus faça a parte que, afinal, nos cabe para solucionar os problemas. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que, na grande maioria das vezes, esses obstáculos foram ali colocados por eles próprios, cabendo-lhes, por isso, a responsabilidade de retirá-los. Alguns deixam-se cair num amolentamento, alegando que a situação é tão difícil e está tão difícil que não adianta lutar mais. Outros ainda não dispõem de perseverança, constância, e abandonam a luta logo após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular que pedra movediça não cria musgo. O que é que isto quer dizer? Qual é a sugestão desta sabedoria popular? Sugere-nos que tem que haver alteração de rota. Temos que nos movimentar, temos que ter dinamismo, temos que fazer realizações. Não basta pedir a ajuda de Deus, é preciso agir conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus não disse: deixem-se estar, o que vocês acham? Fiquem quietos que a porta abre-se. Devemos, portanto, fazer a nossa parte. E se nós fizermos a nossa parte, fiquemos com a certeza absoluta que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Após o esforço denodado, continuado, se não conseguirmos, Deus nos ajudará a conseguir, porque Ele sabe que nós tentamos. Então seria ideal, sem reclamarmos, pensar corretamente qual o esforço que se torna necessário para retirarmos do atoleiro, do lodaçal do carro da nossa existência. Pararmos para pensar: o que eu preciso fazer? Eu quero seguir adiante e, se possível, feliz. Mas eu tenho que ter coragem
para o alcançar. Eu tenho que ter disposição para o fazer. E assim eu posso confiar que Deus sustentará as forças para que eu possa triunfar. Mais importante então do que os fenómenos espíritas do passado são os nossos esforços no presente. O passado, ele está lá, podendo ser apreciado ou estudado por aqueles que tenham interesse. Mas o importante é o agora. O momento em que eu me encontro atualmente. O que eu preciso de fazer. Qual é o esforço que me é exigido para que eu consiga avançar na minha senda espiritual. Para que eu fique mais perto de Jesus. Para que eu fique mais perto de Deus. E que Jesus nos abençoe. E que realmente esta mensagem, que pensamos ser tão importante, nos possa fortalecer no ânimo para irmos em busca das soluções as mais variadas para os nossos problemas, que também eles são tão diversos. Tentemos, com fé, com coragem. Jesus nos ajudará e, com certeza, o nosso Pai Criador também. Pela vossa atenção, obrigado.